Deixa eu trazer aqui a Lourdes Nassif para conversar com a gente hoje, a redatora-chefe do jornal GGN. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário político. Oi, Lourdes, como você está? Tudo bem com você? Sempre um prazer te receber, viu? Obrigada, Thalita. Obrigada pelo convite e pela prosa aqui. Lourdes, vamos começar falando do ex-presidente Lula, então, e desse arquivamento de mais uma ação famosa, né? Esse caso do triplex do Guarujá deu muito o que falar, era muito usado para atacar o ex-presidente Lula. A princípio, né, foi um arquivamento por conta de prescrição ali de datas, mas a gente sabe, inclusive, que não haviam provas conclusivas em relação a esse triplex pertencer ao ex-presidente Lula, né? Então, assim, agora eu vejo que a mídia está dando muito destaque à prescrição por conta de tempo. Mas a gente sabe que existiam várias falhas na coleta de provas, enfim, nesse processo todo, né? Como que você viu esse arquivamento agora? Então, todo mundo que acompanhou esse caso do triplex tem bem em mente o que foi aquilo. Era um apartamento que pertencia a uma incorporadora, a uma construtora, que estava como garantia de pagamento de um empréstimo na Caixa Econômica Federal, mas que a Lava Jato insistia que era do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Isso, sem um contrato, sem estar no nome dele, sem estar no nome da Marisa, e a única coisa que existia e não era levada em consideração era que a dona Marisa tinha feito uma compra de cotas da Bancop e que passou depois para a construtora e que dava direito a um apartamento naquele complexo e eles queriam empurrar para ela o triplex. Era um apartamento normal e eles queriam que ela levasse o triplex. E tentaram convencer. Calcula para o empreendimento ter um ex-presidente como dono de uma unidade dentro nesse edifício. Ou seja, seria uma correria para comprar as outras unidades, seria a festa. E não aconteceu. Porém, por mais que se mostrasse que não tinha documento assinado, que só teve visita, uma visita do ex-presidente e duas visitas da dona Marisa, continuavam insistindo que o apartamento era deles. Então, me pergunto, se arquivamento é só para dar motivo para a mídia corporativa falar mais um pouquinho e tentar melar as eleições de 2022, ou uma tentativa de não se deixar cair onde deve cair, que é a lata do lixo, esse processo descabido, que se não seria mais lógico, mais moral, mais competente extinguir o processo? Fico Sim, porque me perguntando, e a resposta sempre esbarra na eleição. exatamente, porque a imprensa está utilizando demais essa questão da prescrição como uma forma, né, de dizer, olha, tá vendo? Não é que é inocente, não é que ele foi liberado pela justiça, não. Na verdade, prescreveu, essa justiça tardou e, portanto, falhou. É essa narrativa que está sendo usada pela grande mídia. Usam bem essa narrativa. É impressionante a capacidade que tem, a gente vai falar mais adiante sobre isso, mas é a capacidade de inverter uma verdade de forma a caber no seu discurso. Então, você distorce a realidade de tal forma que ela cabe no seu discurso. Então, é muito preocupante que isso ainda exista depois de todos os processos que foram extintos, que foram descartados pelo STF por falta de provas, por falta de consistência, por falta de legalidade do TRF4 capitanear esse processo, na interferência do juiz no processo, daquela coisa que foi a Lava Jato com o juiz Sérgio Moro, ele orientando a Lava Jato, tudo isso foi escancarado. Por que já não extinguiu o processo em vez de colocar ele na gaveta para poder tirar no momento de glória, para poder acabar de novo com o nosso país? Sim. Você sabe, Lourdes, ontem eu conversava com o Leandro Fortes por aqui, a gente estava falando sobre
o ex-presidente Lula após a participação ali no Podpah, naquele podcast, né? Que ele se saiu super bem, assim, deu um show nas respostas. Foi um E show parece de que foi assim, foi o podcast parece que mais ouvido no Brasil. Então, assim, foi um show realmente. Então, fez muito sucesso. Preciso depois pegar os números certinhos, mas eles têm divulgado os números e tem sido uma coisa estrondosa, assim. E o Leandro Fortes falava ontem sobre como, com essa entrevista, Lula conseguiu expandir essa bolha de esquerda, né? Mais pessoas passaram a se identificar com essa candidatura. Porque conheceram ali um pouquinho do ex-presidente Lula, de repente a pessoa que ficava em cima do muro, ou tinha esse antipetismo não justificado, né? Acaba comprando ali de graça e nem entende o porquê. E parece que ele conseguiu inverter isso tudo, ele conseguiu expandir de fato realmente essa sua candidatura. Quero ver as próximas pesquisas, inclusive. Mas quero te ouvir, como que você viu, como você vê o ex-presidente Lula nesse momento? Eu vou copiar uma coisa que eu li e que eu achei que casa direitinho com o que aconteceu. Eu não vou dar o autor do comentário porque eu não me lembro. É um erro gravíssimo, mas eu pretendo consertar isso de alguma forma. A pessoa comentava o seguinte, que o Mano Brown falou que o Lula deveria falar com os jovens que não tiveram oportunidade de viver o seu governo e que foram massacrados pela influência da mídia, das fake news e todo esse período pós-governo Lula. Então, são jovens que não tiveram como formar uma opinião própria a respeito, porque eles já foram atolados durante esse processo. E ele tem uma vantagem, o ex-presidente Lula tem uma vantagem muito grande, que é saber ouvir. Não é só saber fazer, é saber ouvir. E ele fez isso quando foi no Podpah. É Podpah que fala, né? E ele fez isso. Podpah. Ele conversou, basicamente, com a juventude. O canal ele é frequentado por jovens, porque jovem, até 30 anos é jovem. E estava lá, sabe? Estava lá dando o seu recado, sem papas na língua, como sempre, ou seja, solto, sem contenção, e falando exatamente o que pensava, o que pensa e o que acha que tem que ser feito para o país voltar ao normal, e o que é normalidade de um país também. Então, foi muito importante isso. E eu fiquei pensando nisso. Esse comentário eu li, era um comentário bem amarradinho, não era tão solto como eu falei, mas ele conseguiu, ouvindo alguém, cobrir uma falha da sua trajetória atual, que era justamente chegar no jovem. Foi um fenômeno que ele fez, o que ele conseguiu ali com os rapazes aí do Podpah. Eu gostei demais. Foi muito bacana, foi muito legal, foi muito acertada realmente essa entrevista, esse meio, a entrevista, porque realmente atingiu ali um segmento que ele precisava se comunicar e eu acho que conseguiu com muito sucesso. Foi muito bacana mesmo.